Melhorou o áudio? Pois é, eu quero saber. O meu áudio, como é que tá? Como é que tá meu áudio? Tá escutando aí pra ti? O meu áudio tá bom agora? Pra mim tá bom. Falaram que melhorou, pois pode continuar, doutor Jorge. Pronto. Gente, ó, a imunidade eu vou falar assim bem, de uma forma bem fácil de entender, porque eu acho que aqui não tem só profissionais, né? Deve ter muita gente que, que não é da área. Então, quando a gente fala de imunidade, a gente está falando das defesas do nosso corpo. E aí já vem a parte de que a gente tem dois tipos de imunidade: a imunidade inata e a imunidade adquirida. Então, qual a diferença dessas imunidades? A imunidade inata é a que já nasce com a gente. Então, são os anticorpos que a gente produz, os linfócitos, leucócitos, as defensinas, que é o que vai defender nosso corpo de agentes patógenos externos, principalmente quando se trata de infecções, de vírus, de bactérias e etc. E tem a imunidade adquirida, que é a imunidade que a gente vai adquirindo ao longo da vida, ou seja, é a melhora dessa produção aí dos linfócitos, dos leucócitos, por conta do ambiente que a gente vive, por conta de doenças que nós já tivemos contato, e isso faz com que a gente vá adquirindo imunidade a certos vírus, a certas bactérias e alguma coisa desse tipo aí de agentes patógenos. Então, quando a gente fala de imunidade, a gente está falando disso, da defesa do nosso organismo. E como é que a gente melhora essa defesa, né? Então, a nutrição, ela entra justamente nessa parte do preventivo, porque a alimentação é sim a melhor forma de você melhorar a imunidade, só que é uma coisa que você vai construindo ao longo do tempo, certo? Eu acho que já mandaram até uma pergunta aqui, eu não sei... Em relação ao zinco, se 30... Assim, nossos seguidores mandaram algumas perguntas e eu acabei de ver uma pergunta em relação ao zinco. Se 30 miligramas de zinco por dia melhora a imunidade. Para quem está na linha de frente, nem precisa dessa quantidade toda. Já é muito. Geralmente, quando a gente suplementa zinco, é entre 7 miligramas a 15 miligramas por dia, né? Então, 30 miligramas já é muito zinco, porque você ainda vai adquirir isso na alimentação também. Só que tem que ter um cuidado, o quê? Se tua alimentação tiver aquém e só suplementar, não adianta, por quê? Porque tem a biodisponibilidade do negócio. Então, as cápsulas, apesar de ser uma boa para quem está com uma deficiência, não é o projeto, o jeito mais biodisponível. O jeito mais biodisponível sempre vai ser a alimentação, né? Tem uma seguidora que perguntou, já tinha encaminhado a pergunta, em relação quais alimentos devo consumir para fortalecer a imunidade. Quais alimentos consumir para fortalecer a imunidade? Olha, eu vou dizer que são muitos, viu? É porque quando a gente fala de alimentação e imunidade, a gente está falando dos compostos bioativos que tem ali naquela alimentação para poder melhorar a tua imunidade, para fazer com que você produza mais células defensivas aí no nosso organismo. Então, quando a gente fala dos compostos bioativos, existem vários tipos de alimento que tem esse composto bioativo. E aí entra as classes de alimentos e as classes de compostos. Então, não é que você vai ter um alimento específico, mas você tem que consumir certos grupos de alimento. Então, a gente pode ter aí no iogurte, por exemplo, leite derivados, a gente tem sim, porque tem os probióticos, que é um composto bioativo desse produto. Por exemplo, chá verde, o próprio café também tem muitos compostos bioativos, então se ele for utilizado da maneira correta, é bem legal. A gente tem a canela, tem o gengibre, a cúrcuma, que são alimentos maravilhosos, que você pode utilizar como tempero, que pode utilizar num chá, que pode utilizar no complemento de uma alimentação também.
Temos o ômega 3, que também é muito bom, porque é anti-inflamatório. Então, o ômega 3 a gente sabe que está presente nos peixes, abacate, azeite de oliva. Então, são grupos de alimentos que a gente vai estendendo aí. Tem a questão das fibras também, que ajuda muito, porque aí a gente vai chegar nessa parte que é falando de imunidade e intestino, e vocês vão ver que tem tudo a ver, por isso que eu tô falando de fibras. Então, assim, é você principalmente focar numa alimentação mais natural e escapar aí dos industrializados. Tem uma pergunta aqui da Ana Dulce, também já tinha de uns seguidores perguntando sobre. Quero me proteger do novo coronavírus. Devo tomar suplemento de vitamina D? E ainda, em sequência, outra pergunta. Quais são os riscos de tomar vitamina D em excesso? Bom, primeira pergunta. A vitamina D, assim como qualquer outra vitamina. Na verdade, a vitamina não é nem uma vitamina, né? É um hormônio. E aí, a vitamina D ela é super importante nessa parte da imunidade. Principalmente porque ela atua nessas doenças autoimunes e também na questão juntamente com o cálcio, né? Então, para você absorver melhor o cálcio, você tem que ter vitamina D. E isso é importante. Tá, falando essas coisas primárias, a vitamina D vai depender. Por quê? A vitamina D ela é 90% produzida no nosso corpo pela pele. Então, pelos raios do sol, né? 10% somente vem da alimentação e de outras fontes aí, né? Então, a melhor maneira sempre vai ser pegando o sol. Aí, os profissionais da saúde vão me dizer, Jorge, mas eu que fico 11 horas, 12 horas dentro do plantão, né? Dentro do hospital, como é que eu vou pegar sol? Aí sim fica interessante sim suplementar a vitamina D, porque realmente você não está conseguindo essa fonte de forma primária, que é os 90% aí advindos do sol. Então, se você conseguir pegar esse solzinho de 10 a 15 minutos, geralmente a gente recomenda o sol entre 10 horas da manhã até 14 horas da tarde. E aí é interessante que se você não estiver conseguindo fazer isso, aí suplementa, tá? E a questão de Covid tá mais fácil, né? Desculpa, Jorge, porque agora em tempo de Covid tá mais fácil por conta da quarentena, muita gente consegue mais. Até porque dentro de casa, né? Não consegue sair, então bem melhor suplementar. E aí você vai me perguntar também, poxa, Jorge, e aí, como é que eu suplemento vitamina D? Bom, para não errar, para não suplementar demais, geralmente as cápsulas, elas vêm com 10 mil unidades internacionais, 10 mil UIs, né? Então, geralmente é isso que se tem que tomar por dia, entre 10 mil a 20 mil unidades internacionais, para você não errar a mão, para, tipo, não ultrapassar o limite que é para se tomar. Então, aí, entre 10 a 20 mil unidades, se a gente for fazer as contas por 7 dias, que é por semana, vai dar em torno de uns 10 mil, 70 mil, né? Até 140 mil unidades internacionais por semana. Que geralmente é isso que a gente faz quando vê gotas, né? Quando tem que tomar gotas, que aí toma gotas uma vez por semana. Aí você tem que verificar essa quantidade. Dependendo do quanto que venha na gota e dependendo do quanto de unidades internacionais que venha na cápsula, tá? E cuidado, porque a questão da dosagem é importante sim, porque pode ter sim, como é que a gente fala? Que tu me perguntou por último, Sandra, se tem efeitos colaterais, né? Quero me proteger. Quais são os alimentos ricos em vitamina D? O que acontece se tomar em excesso? Pronto. Se tiver excesso de vitamina D, pode ser que você tenha excesso também de cálcio no sangue. E também nos rins e em outros órgãos. E a gente sabe que quando a gente tem muito cálcio nos rins, pode dar aí probleminha nos rins, pedra nos rins, cálculos, porque o cálcio vai ficar calcificando lá dentro dos rins, né? E vai dificultar aí essa excreção das toxinas. E a gente sabe que pedrinhas nos rins não são bem-vindas, né? São bem doloridas. Olha, aqui tá pegando um monte de pergunta em relação ao café. Gerou aqui, qual a maneira correta de usar o café? A pergunta da Araci.
Espera aí, deixa eu Acho que a só... Norma também postou alguma coisa café, né? Deixa eu só fixar bem que o tema da live que o pessoal tá pedindo para eles saberem do que a gente está falando, tá? Pronto, eu vou fixar. Eu acho... Ah, não dá para me fixar não, Sandra. Tinha que ser você, porque tá aí na Sobeste. Eu fui convidada. Tentar me fixar. Tem que fazer o comentáriozinho aí com o tema da live e aí fixa, clica em cima e fixa. Deixa eu ver. Eita, que tem muita pergunta aqui. Deixa eu ver. E eu tenho um monte de pergunta aqui também que os seguidores já tinham encaminhado. Tem bastante pergunta. Tem uma pergunta aqui, Jorge. Quais os benefícios das cápsulas de açafrão? A Linha está perguntando. E quais são as recomendações de café para os pacientes tonizados recentemente? Pode tomar? Uma pergunta aqui da Laura. Bom, os benefícios das cápsulas de açafrão vão ser por conta dos antioxidantes, né? Que tem no alimento, no açafrão. Então, quanto mais antioxidante, a gente sabe que menos radicais livres, menos envelhecimento celular. E aí, justamente, você aumenta a imunidade por conta disso. E aí, é boa. Cápsulas de açafrão, cápsulas, às vezes, de canela também é interessante. De gengibre. Essas são as cápsulas em que a gente tem bastante antioxidantes. E assim, gente, não adianta também achar que começou a tomar as cápsulas já vai estar protegido, não, né? Como eu falei desde o começo, a imunidade ela é construída. Então, você vai tomando e isso tem que ser rotina para você. Por isso que quando vocês veem aí perfis de nutricionistas, geralmente tem nutricionista botando aí assim, shot para aumentar a imunidade. Encontramos um shot milagroso que melhora o sistema imune. Às vezes vocês veem isso, mas a interpretação, a primeiro momento, é errada. Só que esse shot, eles aumentam a imunidade, porém tem que ser tomado todos os dias. Por exemplo, eu aqui em casa, todos os dias, assim que eu acordo, meu desjejum é própolis com limão, cúrcuma e gengibre. No mesmo shot ali, como se fosse na água. Então, isso é feito de forma diária. E eu digo que isso dá muito certo. Assim, todos eles, própolis, o açafrão, o gengibre, como tem compostos bioativos, eles aumentam a tua imunidade, sim. Eu tinha, né? Porque faz muito tempo que eu não tenho crise. Eu tinha problemas de rinite, com rinite alérgica. Então, eu andava muito, tinha muitas crises. Depois que eu comecei a fazer isso, sumiram minhas crises de rinite. E a gente sabe que a rinite, a sinusite, são doenças aí, as ites inflamatórias estão muito associadas com a questão da imunidade. E aí, as infecções, que aí entra a Covid. Por isso que é um negócio construído. Você tem que botar como rotina. Vai tomar? Pois vai tomar todo dia, no mesmo horário, tudo certinho. E magnésio ajuda? Uma pergunta aqui da Valquíria. Não, o magnésio não seria um micronutriente específico para aumentar a imunidade, não. Eu acho que o zinco e o selênio são mais bem-vindos do que o magnésio. O magnésio, ele... Tá, vai, porque senão não vai dar tempo, né? É verdade. Tem uma pergunta aqui da Almeida Luci. Quais os alimentos ricos em zinco? Alimentos ricos em zinco. Gema de ovo, principalmente. As oleaginosas aí, a gente tem muito na castanha de caju também. E temos na sardinha, zinco, tá? Então, acho que... E carne vermelha. Pronto, são os alimentos que eu acho que a gente tem uma quantidade muito boa de zinco. Esses 4 que eu citei. Ó, a Raíla aqui está perguntando, e o café? Acho que a gente não respondeu a pergunta do café. Qual a forma correta de tomar café e falar sobre um pouco dos benefícios do café. Bom, o café, ele tem aí mais de 300 compostos bioativos, tá? Porém, quando eu falo isso, não é para vocês se encharcarem de café o dia todo, não. Porque eu sei que quando vocês estão de plantão, muitos profissionais
vocês acabam bebendo café demais. E aí isso não é benéfico. Por quê? Porque a gente tem no café também a questão do açúcar. E aí, quando você coloca o açúcar, você perde vários desses compostos bioativos do café. Além de que você vai estar ajudando aí nos quilinhos a mais também, né? E naquela compulsão alimentar por doces, porque aquele cafezinho do açúcar faz diferença. Outra coisa, o café demais, ele tem efeitos colaterais. A gente sabe que ele aumenta a concentração, né? Estimula, você fica mais ansioso. Então, dependendo da quantidade, ele não vai ser benéfico. Então, que quantidade é essa que eu falo? Geralmente, equivale a 3 xícaras de café. 3 xícaras, mas quando eu falo xícaras de café, eu falo de 100 ml só, tá? Até 300 ml no dia. Isso vai depender do peso, tá? E eu tô falando mais ou menos para pessoas que têm 60, 65 quilos. Ah, Georgia, mas eu sou um homem de 100 quilos. Tá, se você é um homem de 100 quilos, você aumenta um pouquinho essa dosagem aí, mais 150 ml. Então, no máximo, 450 ml no dia de café. Só que não pode ter açúcar. É o café. Café puro. É o ativo. O café que a gente quer, né? A cafeína. Ó, tem uma pessoa aqui pedindo, Almeida, pedindo para repetir as informações das ITs. E o Mário de Lisboa perguntou: tomar chá de gengibre com canela todo dia antes de dormir faz bem? Perfeito. É até uma dica que eu trouxe para vocês. Tomar chá 3 vezes ao dia, mas não é chá para emagrecer não, tá? Porque vocês, quando falam de chá, só pensam no emagrecimento. É chá de hibisco, chá verde, esses chás que emagrecem. Não. Quando a gente está falando de chá para imunidade, nós estamos falando desses chás que você citou. É chá de canela, é chá de gengibre, chá de cravo, chá de casca de laranja. Chá de casca de limão é interessante. Então, você pode aí fazer essas misturas que tá fazendo, sim. É muito legal, muito legal. E dá para tomar 3 vezes no dia, tá? Pronto, Mário, respondido. Que bom que você está aqui na hora. Inhame com água de coco é eficaz no incremento da imunidade? Não seria um alimento direto, não. É bom porque é um alimento natural. Então, assim, é bom porque você tem na dieta alimentos naturais. Mas não seria um alimento direto para melhorar a imunidade, não. Eu não sei se ficou respondido em relação às recomendações do café para pessoas com estomias, principalmente estomias recentes. Acho que não tem nenhuma contraindicação, né? Não, tem não. Aí é só não exagerar mesmo. É a questão do exagero, né? E pediram para a Almeida Lucy pediu para repetir as informações das ITs. Acho que ela não entendeu as ITs, né? São as informações. A questão das ITs é porque são doenças que mexem com a imunidade. Então, quando você está com a imunidade mais baixa, geralmente o sistema tá bem deprimido em relação à imunidade, você tem mais facilidade de ter crises. Então, crise de rinite, crise de sinusite, de pegar uma gripe. Então, a facilidade é maior se você tiver com a imunidade baixa. Então, quando eu falo para reforço da imunidade e quando eu falo de constância nisso, em alimentação para você ter imunidade, isso tem que ter constância, fazer uso diário, você percebe na questão de quem tem rinite, quem tem sinusite, que não vai ter crises com tanta frequência, que a garganta não vai inflamar com tanta frequência. Por quê? Porque você está com a imunidade bem melhor, está com a imunidade alta. E aí teu sistema não está deprimido, consequentemente aquela infecção não vai pegar. Entende? Ou então não vai ter aquele efeito colateral. No caso de vegetarianos, quais seriam as combinações melhores? Pergunta da Kátia de Couto. Vegetarianos. Não, vegetariano depende, né? Porque se ela falou vegetariano, tem vegetarianos que consomem peixes, tem vegetarianos que consomem ovos, e tem vegetarianos que consomem lácteos, né? Então, quando a gente fala de vegetarianos, eu falei aqui que o ovo, a gema de ovo, por exemplo, é muito rica em zinco, que é um micronutriente interessante para a imunidade. Então, e o ovo, na verdade, é um dos alimentos mais nutritivos que a gente conhece aí na literatura. Então, ele tem muitos micronutrientes.
ele vai ser bem legal. Para vegetarianos que consomem peixe, o peixe tem ômega 3, o ômega 3 é anti-inflamatório, então também vai ser legal. Todas as saladas que você puder combinar possíveis aí, que você tiver uma salada colorida, vai ser interessante porque você vai enriquecer a tua alimentação de micronutrientes desses compostos bioativos que a gente está falando. E aí, para ter uma combinação mais perfeita ainda, você pode colocar um açafrão, uma cúrcuma para temperar essa salada, coloca uma aveia por cima, uma quinoa, uma chia, que aí a gente já pega as fibras também, né? Então dá pra gente fazer várias combinações. Para fechar aqui o café, o Silvio de Ilhéus aqui perguntando, e o café amargo, qual é a quantidade mesmo? Café amargo. Mas... É isso que eu te falei, Silvio. A quantidade, geralmente, se eu fizer dentro de consultório, varia de 2 a 3 miligramas de cafeína por quilo de peso. Então não tem como eu te falar uma quantidade que eu nem sei teu peso também, né? E a cafeína, aí a gente vai tirando pelo café, tá? Num cafezinho 100 ml, geralmente a gente tem 50 miligramas de cafeína. Então, por isso que eu falo que é em torno de 300 ml, porque em 300 ml a gente já tem 150 miligramas de cafeína, que já é muita coisa. Quando a gente fala de cápsula de cafeína, aquelas cápsulas potentes, elas têm 210 miligramas. Então, se tu tomar mais do que isso, tu já tá acelerando o teu ritmo. Para homens, até 450 ml. A Eliane está perguntando aqui, alguns vídeos sobre limão foram colocados na mídia sobre a eficácia no tratamento da Covid-19. O que você poderia falar sobre isso? E tem algumas perguntas também referente ao limão, assim, em relação a qual quantidade de limão consumir, se tem que consumir diariamente, qual a função dele para a imunidade e se água, limão e glutamina também funciona, realmente funciona. Pronto, deixa eu ver se eu me lembro de todos. Vamos começar. Do limão, o limão realmente é muito bom. Não é para o tratamento, tá, gente? A gente está falando de prevenção. Tratamento só com medicação mesmo. A alimentação, se for tratamento, ela entra de forma secundária. Porque a gente sabe que a alimentação saudável, ela é boa em qualquer hora. Mas, quando a gente fala do limão, na prevenção, a gente sabe que o limão é rico em vitamina C, muito rico. E a vitamina C é muito boa para a imunidade. Ela é muito antioxidante, então ajuda a diminuir os radicais livres, diminuir o estresse do organismo, isso é legal. Bom, e o limão ainda tem outra vantagem. O limão, quando tomado, por exemplo, de manhã cedinho, que a gente sempre recomenda, toma água com limão de manhã cedo. Por quê? Porque o limão, ele tem quando ele entra ali no teu organismo em jejum, ele forma tipo uma barreira protetiva lá no teu intestino. E aí, a gente sabe que o intestino é uma porta de entrada de vários patógenos. Principalmente porque a gente se alimenta toda hora, né? E aí, os patógenos podem entrar através da alimentação. E se você reforça essa barreira intestinal, você reforça a barreira imunitária também, tá? Outra coisa, eu não falei ainda, mas de 70% a 80% dos nossos linfócitos, eles são produzidos lá no nosso intestino. Então, por isso que tem essa ligação tão importante. E aí o limão, como ele está atuando, melhorando essa barreira intestinal, protegendo, ele vai ajudar muito na produção das células de defesa do nosso organismo, né? Eu acho que eu falei tudo. Glutamina, né? Glutamina, né? A glutamina ela vai fazer... Água, limão e glutamina, realmente funciona? Funciona demais. Já falei do limão. A glutamina, ela entra como um complemento. Porque a glutamina, ela também reforça essa barreira intestinal, além dela ser alimento para as nossas bactérias também. Então, para as bactérias boas, né? Se proliferarem lá no nosso intestino. E a gente sabe que isso é primordial para manter uma boa modulação intestinal, manter o intestino funcionando da forma correta. E quando eu falo dessa barreira, gente, é porque se eu tenho permeabilidade do intestino, por exemplo, essa barreira não está reforçada lá no intestino, as bactérias ou que entram através de alimentação, que entram ali no nosso canal intestinal, elas podem entrar para a nossa corrente sanguínea. E aí você tem a infecção também, por conta disso. Sim, aqui está perguntando, a gema de ovo aumenta o colesterol?
Pergunta da Marissônia. Neurissônia. Não, gema de ovo não aumenta colesterol. É mito, é mito. Quais dicas para os profissionais, quais dicas para os profissionais de saúde que atuam diretamente no combate ao Covid-19 para melhorar a imunidade? A Jéssica Fernanda. Quais as dicas de? Falhou. Para os profissionais de saúde que atuam diretamente no combate ao Covid-19 para melhorar a imunidade. O que é que eles devem estar comendo, né, já que estão na linha de frente do Covid, e nós sabemos que alguns profissionais de saúde já estão infectados, né, aqui no Brasil e fora do Brasil, então eles querem saber como eles podem estar melhorando a imunidade nesse período de Covid-19. Bom, gente, aí tem várias dicas. Eu adoro dar essas dicas para vocês. Ó, quando fala de alimentação, a primeira coisa que vocês têm que ver, vocês estão se alimentando mesmo? Porque o que muito profissional tem chegado para mim, no consultório não, nas consultorias online, né, que eu não estou podendo nem atender no consultório, reclamando o quê? Estão passando muito tempo no plantão e não podem se alimentar, né? Passam, às vezes, 11 horas sem se alimentar. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque você passando esse monte de tempo sem se alimentar já é uma porta para o teu jejum, né? E o jejum, ele deprime o organismo, ou seja, baixa a imunidade também. Então, é muito importante que tenha horários para se fazer as refeições. Essa é a primeira dica. Segunda dica, vê se está tomando água direitinho, porque a água é super importante. Se você desidrata o teu corpo, a gente sabe que o nosso corpo é formado aí 70% de água, né? E outras partes do corpo, por exemplo, o cérebro, o pulmão, chega a ser 85% de água. E quando você desidrata essas células, fica difícil delas trabalharem aí em desidratação. Então, ficam também deprimidas. Então, não deixem de beber água, muita água. Terceira coisa, tem muita dica. Terceira coisa, tentem comer mais alimentos de verdade, que não tenha preparações, tipo processamento. Desembala menos, tá? Leva mais coisa natural, come mais fruta, come mais salada, coloca mais feijão, arroz, comida mesmo, comida de verdade. Sem lanchinhos, sem coisas de embalagem, sem caixinha, porque isso aí prejudica lá no teu intestino e prejudica a produção das células de defesa. Tem muita coisa. A gente vai falar um monte de coisa aqui. Vou pegando as dicas, vou anotando. Bem, aqui tem, acho que a pergunta que da Ana Dulce já foi respondida em relação ao suco de limão, todo dia melhora a imunidade, você já respondeu, né? Obrigada, Ana Dulce. Extrato de própolis com limão ajuda a aumentar a imunidade, associando o extrato com limão? Extrato demais, demais. O própolis, ele é anti-inflamatório, é antiviral, antifúngico, antibactericida, então ajuda muito. Faz só complementar o que a gente já falou de benefício aqui. A acerola tem mais vitamina C que limão? Pergunta da Araci. A acerola tem mais vitamina C do que limão? Tem. Muito boa, muito boa. A acerola, goiaba. Então, se você tiver a oportunidade de comer essas frutas, mas comer de forma natural, tá? Não adianta ser polpa, não. Porque a polpa vai perdendo a vitamina C no processamento. O Raí está perguntando, chá de maçã com alho melhora a imunidade? Chá de maçã? Com alho. Com alho. Eu vou dar uma dica pra vocês. Eita, tô pegando aqui. Querendo falar. Vou dar uma dica pra vocês. O chá de maçã, ele é muito bom. Mas o alho, ele vai ser melhor ainda, não em forma de chá, mas em forma pisada. Quando você amassa o alho, porque naquele amassamento ali do alho, ele produz mais alicina, que é a substância que é antioxidante e que é a substância que traz todos os benefícios do alho. Então, o que é que você faz? Ao invés de fazer chá de alho, pega esse alho, macera ele, coloca no azeite de oliva, por exemplo, e usa esse azeite de oliva no outro dia para salada, tá? Faz isso e não deixa faltar na geladeira. Por quê? Porque além de tirar o gosto do alho, que é ruim, você ainda tem mais compostos bioativos porque produz mais alicina nesse processo. Nossa, essa dica é muito interessante. Aqui a pergunta de novo do Mário, de Lisboa, como alho cru, até que ponto isso é agressivo para o meu estômago? Come alho cru. Não, não é agressivo não. O alho cru é bem benéfico. Mas eu te falei, essa dica que eu dei aqui é melhor ainda. O alho cru é bom.
Porém, macerada é melhor ainda. Muita água, em torno de 2 ou 3 litros por dia. Silvio Zulu. Ó, Silvio, pega teu peso e multiplica por 40 ml de água por quilo de peso. Que aí vai dar o quanto que você tem que tomar de água por dia. Quais alimentos para pacientes com insuficiência renal crônico que não dialisa nesse período de pandemia? Quais alimentos para pacientes Quais renais? alimentos renais crônicos que não estão dialisando nesse período de pandemia? Sirlene Dias. Acho Ó, que deve ter com dificuldade de dialisar, né? Na rotina. aí fica bem complicadinho, porque a gente precisa saber de onde é que tá vindo essa tua dificuldade. Não vai ser um alimento que vai melhorar essa questão da diálise, não, tá? Então tem que ser toda uma alimentação. E aí, para me falar que para ti depende de cada caso. E os renais, assim, não sei se felizmente ou infelizmente. Cada caso é um caso diferente. Tem renais que podem consumir certo tipo de alimento, tem renais que não. Tem renais que podem mais proteína, tem renais que não. Então, depende da gravidade do caso. Então, não tem nem como eu responder essa pergunta aqui para ti, porque eu vou estar sendo leviana. Aqui a Kátia Couto está perguntando: extrato de própolis pela manhã aumenta a imunidade. Você já falou que o própolis é excelente para a imunidade, junto com o limão, então fica uma combinação boa, é isso? Sim. E quem está com candidíase pela baixa imunidade? A pergunta da Andréia Dias. Ah, candidíase entra na mesma questão das rinites, da sinusite. Por quê? Porque a candidíase também é uma doença oportunista, né? A gente sabe que é da cândida, que já é um fungo que a gente tem, né? Que nós temos mesmo na flora ali, bacteriana. E se você está com imunidade baixa, geralmente a candidíase aparece, tá? Então, reforço da imunidade, todas essas dicas que a gente está dando aqui, vai fazer essa candidíase ir embora rapidão. Tomar polivitamínico como prevenção ajuda na imunidade? Pergunta da Maria Vânia. Polivitamínico como prevenção. Como prevenção. Tá, ajuda, porque a gente vai ter micronutrientes ali no polivitamínico. Porém, é o que eu falei. Não se importem tanto com cápsulas. Vocês têm que melhorar a alimentação de vocês, porque não adianta estar com a alimentação toda cheia de industrializado, de gordura, de açúcar, e aí botar um polivitamínico. Não adianta nada, porque você vai estar estragando o teu intestino com esse monte de industrializado. E aí joga um polivitamínico, cadê a absorção? Porque teu intestino está prejudicando a absorção, tá? Qual a quantidade de própolis, açafrão e gengibre? Maria Ângela. Quantidade de própolis, açafrão e gengibre deve ser consumido diariamente. Tá. O própolis, geralmente a gente coloca entre 20 a 25 gotas no dia. Então, você pode até fracionar, se quiser. Toma 10 gotas de manhã, 10 gotas de tarde, 10 gotas à noite, que aí dá 30 gotas também, que ainda tá dentro de uma quantidade boa. Pode tomar só de manhã 20 gotas e à noite 30 gotas. Então, pode fazer esse fracionamento. Porque o própolis, ele ajuda até na questão do sono, tá? Tem o gengibre. Você pode botar uma colherzinha de raspa de gengibre, uma colherzinha de chá, tá? De raspas. Isso aí já é suficiente. E o outro, qual foi? Cúrcuma, né? Foi açafrão. Açafrão. Que é quase a mesma coisa, né? Próprio, açafrão e gengibre. Que o açafrão é a mesma cúrcuma, praticamente. Então, ele já é já tem que ser maior quantidade. Então, a gente tem que botar, geralmente, 2 colheres de sopa. Utilizar aí ao longo do dia. Então, aí você vai dividir em várias coisas. Porque você pode fazer um suco verde, bota açafrão. Você pode tomar de manhã no shot, bota açafrão. Aí pode colocar no tempero da comida também. Então, aí você pode dividir nessas 2 colheres de sopa cheia ao longo do dia. Suco de limão sem açúcar. Em jejum, neutraliza a acidez do estômago? Pessoas com gastrite podem fazer isso sem prejudicar o estômago? Pergunta da Leide. Olha, essa questão da neutralização, ela ainda não é consenso. Tem alguns trabalhos e estudos que falam que sim. Travou um pouquinho aí, ó. Travou? Melhorou. Que tem trabalhos que falam que não. Então, não vou lhe dizer que seja consenso, porque não é.
Agora, em relação a pessoas que têm problemas gastrointestinais, tem que ser testado. Tem pessoas que melhoram com a água com limão, essa questão da acidez estomacal, mas tem pessoas que não suportam. Então, vai depender da gravidade de cada caso. Ó, tem muitos elogios, adoramos as informações, dicas valiosas, obrigada, a gente fica muito feliz. E mais perguntas, no caso de vegetarianos, qual Uhum. seria as combinações melhores? Kátia Couto. No caso de vegetarianos, combinações, eu acho que essa aí Quais já foi. seriam as combinações melhores? É, né? Só tá É, já respondendo. foi, já foi. Lembrei de uma coisa Porque aqui. Lembrei de uma coisa. A menina que perguntou sobre candidíase. Sabe o que é que tem de legal também quando você tá com candidíase para fazer tratamento natural? Com iogurte natural, tá? Iogurte natural. É aquele que só tem dois ingredientes, que é o leite e o probiótico. Esse iogurte natural tu pode tratar mesmo como se fosse uma ação tópica, botando lá dentro, né? O iogurte natural. Não é para consumir, não. É para usar como se fosse uma pomada. que bacana. Por que as frutas? Aqui é a pergunta da Norma Barros. Por que as frutas cítricas dá tanta azia? Tô tomando mais suco de limão, mas me acabo de azia. É, aí se tiver com muita azia, vai depender, que eu acho que provavelmente tua alimentação do resto do dia não tá legal. Para você estar assim, com muita azia, queimação, deve estar com a alimentação não muito ajustada. Então, o limão, ele vai vir só piorando. Então, tem que ajustar a alimentação para parar essa crise, essa queimação, para poder aí reintroduzir o limão de manhã. A Verônica Eli está pedindo aqui dicas de alimentos como fonte de colágeno. Aí não entra muito na nossa parte, não, né? Aqui da imunidade. Mas alimentos ricos em colágeno, é... carnes. Carnes, tudo que se fala de carne, de ovo, de origem animal mesmo, os cárneos, tem muito colágeno. Não é que eles tenham muito colágeno, é que eles vão te ajudar a produzir muito colágeno. Então, o colágeno que é produzido pelo nosso corpo é muito mais efetivo, tá? Então, é você comer coisas ricas em carnes, em proteínas, e regular com a ingestão de vitamina C. Que aí a vitamina C tem as frutas cítricas, né? Laranja, limão, acerola, goiaba, tá? A Catiane Souza está perguntando, a fibra da melancia com beterraba e limão melhora a imunidade? Fibra da melancia com beterraba e E limão. limão É melhora a uma, imunidade? é uma boa. É uma boa. As fibras, na verdade, são uma boa porque vão ajudar no intestino. Tudo que ajuda no intestino é bom para a imunidade. A beterraba, ela tem nitrato, é um micronutriente bem interessante aí, antioxidante. E qual foi outra coisa? O limão. Então, o limão a gente já falou, né? Já falamos várias vezes do limão hoje, que é muito bom, né? Uhum. E os veganos, né? Quais as orientações? Acho que falou dos vegetarianos, acho que o vegano que não pode comer a gema de É, ovo, não condenado de leite, né? Fica com a orientação nessa fase de Covid-19 para melhorar a imunidade. gente, os vegetarianos e veganos estão ótimos, porque eles consomem muita fruta, muita verdura, muita leguminosa. Então, não é porque não consome carne que vai baixar a imunidade, não. Não é bem assim, não. Agora, a questão é só a vitamina B12. Então, o cuidado que você tem que ter é em suplementar a vitamina B12, se você já for vegano há muito tempo, ou vegetariano há muito tempo, mas geralmente vegano e vegetariano se alimentam muito bem. Então, não tem nem o que Aqui, dizer. a Dida está perguntando, mas já foi respondido também. O alho no preparo de alimento tem o mesmo efeito? Você já falou que o melhor é macerado, né, Joia? Melhor macerado. Mesmo no tempero, ele não vai atuar da melhor forma. Qual dica de café da manhã reforçado, rico para a imunidade? Vini Santos. Olha, vamos lá. Uma dica de café da manhã para reforçar a imunidade. Eu não sei de onde é que você é, Vini. Então, Vini é da Bahia, tá falando de Conceição do Jacuípe. pronto. Pois da Bahia, vamos lá. Nordestino. Nós temos café da manhã riquíssimos aí. Podendo botar primeiro a proteína, né? Que aí tem ovo, pode colocar um frango, alguma coisa assim.
Pode colocar também o queijo, queijos brancos, tá? Que sejam produzidos mais naturalmente, sem ser aquele que se compra no supermercado. Se você conseguir adquirir queijo mesmo da fazenda, alguma coisa assim, é mais interessante. E frutas, tem que ter, tá? Frutas dentro do teu café da manhã. Coloca sempre uma frutinha para complementar. E você pode não fazer ainda melhor. Consumir um suco com várias frutas, ou então com fruta e couve, folha de couve, colocar o gengibre, coloca a cúrcuma, que aí você pode bater vários compostos bioativos em uma preparação só, né? O Raio só perguntando aqui, mas é bem assim, tomar vitamina C, combate Covid-19, acho que melhora a imunidade, mas combater não, né, Raio? Mas explica para o Railton, Georgia. Tomar vitamina C. Combate o Covid-19? Não combate, gente. A alimentação, ela não combate Covid, tá? Pelo amor de Deus, não é tratamento. A imunidade, a gente está falando do reforço da imunidade, porque é prevenção. Quando a gente fala de imunidade boa, a gente fala de prevenir doenças e prevenir infecções, que é o caso da Covid. Então, se a gente for falar assim, você vai ter que estar com um sistema imunológico bom para, por exemplo, eu peguei Covid e ser uma pessoa que é só portadora da Covid e não tem os efeitos colaterais. Sinal de que tua imunidade está legal e que você não teve aqueles sintomas, tá? A vitamina C é ótima. Se você puder consumir isso em alimento, melhor ainda. Por quê? Porque a vitamina C, se você for comprar aquelas cápsulas que vem de farmácia, ela é cheinha de açúcar. Então, ao mesmo tempo que tu tá dando a vitamina C, tu tá enchendo teu organismo de açúcar. E o açúcar é uma das causas de permeabilidade intestinal, que a gente já falou aqui. Bem, se eu engolir alho cortado ao meio, faz o mesmo efeito que ele macerado? A pergunta da Daniela Drummond. Não. Não, tem que ser macerado, pisado. Tem que ser pisado. E Yakult todo dia é bom para a imunidade? Pergunta da Ana Dulce. O quê? Em relação aos lactobacilos. Yakult todo dia é bom para a imunidade. Os lactobacilos. Só não é bom porque o Yakult é bem industrializado. Então, assim, ele tem vários aditivos aí aquém do que seria só o probiótico, que é o que a gente quer de um produto lácteo. Então, o melhor mesmo seria o iogurte natural, integral, que é aquele que o pessoal diz que é ruim mesmo, que não tem gosto. Pois é esse aí que é o melhor de todos. Quais alimentos termogênicos naturais, Débora? Alimentos termogênicos naturais. Olha, ela tá fugindo do nosso tema, tá vendo, né? O pessoal tá sendo esperto aqui. Ó, os termogênicos. Eu falei aqui pra vocês do gengibre, que é bom pra imunidade, da cúrcuma, da canela, do café. Então, eles também são termogênicos. Olha que legal. Que é o mesmo. O chá verde, então, que tem muita catequina, compostos bioativos. Então, além de você estar reforçando a imunidade, tem o benefício de ser termogênico. Anota isso aí. Qual combinação de frutas com vitamina C você recomenda contra a gripe? Ó, o Railton aqui tá bem participativo, né, Railton? Pronto, anote aí. Vitamina C, frutas cítricas. Então, quando a gente pensa em fruta cítrica, é aquela azedinha lá, né? Então, são frutas laranja, tangerina, tem o limão, temos o morango, acerola, kiwi, uva também. Uva é incrível também, porque além de vitamina C, ainda tem o resveratrol. Uvas roxas, tá? Que mais? Goiaba, que aí eu acho que é um pouco mais difícil de encontrar. Goiaba, acerola, a gente já falou. Eu acho que é isso. Caju também, para quem é do Nordeste e tiver na época, né? Manga também é muito bom, tem muita vitamina C. Eu acho que são essas. Ó, tem uma pergunta da Ana Conceição. Tenho esclerose múltipla. Fora do que já foi falado, tem algo a mais? Tem, para quem tem esclerose, alimentos ricos em gorduras boas. Então, eu até falei do ômega, que o ômega é bom para a imunidade. Mas no teu caso, entre as gorduras além do ômega, né? Que são os TCMs. No caso, azeite de oliva, abacate, excelente. Então, coloca isso no teu dia a dia, que tu vai perceber muita melhora nessa doença, tá?
Bem, a Leite está perguntando, você aconselha o uso do whey protein no tratamento da diabetes? Sim, pode ser uma boa. Pode ser uma boa. Tratamento da diabetes. Porque é um alimento proteico. Um alimento não, né? Um suplemento. Sim, eu vi uma pergunta aqui dizendo que cajuína tem muita vitamina C. Quer dizer, um comentário. Cajuína tem muita vitamina C, mas tem muita frutose, muito doce, tá? Então não é a melhor forma de ter vitamina C, não. Qual a influência do estado nutricional, peso e consumo calórico na imunidade? Ah, do peso, né? Vamos lá. Geralmente, o que é que a gente fala de peso? Não tem uma influência, é porque eu tô acima do peso, minha imunidade está ruim. Não é isso. Depende da tua alimentação. Agora, quando a gente fala que a pessoa está acima do peso, geralmente ela não está se alimentando bem. Então, quando não tem uma alimentação boa, aí a gente fala de imunidade ruim mesmo, porque a alimentação não está saudável, a imunidade também não vai bem, não. E o intestino também não, né? E onde eu disse que produzem mais células de defesa no intestino. Então, foquem no intestino de vocês. Se vocês se alimentam ruim, se tá com gordurinha a mais, é porque tá comendo muita besteira mesmo. E aí, você tá machucando aí teu intestino, porque o teu intestino tá ficando cheio de bactérias ruins, mais do que as bactérias boas. E as bactérias ruins também produzem toxinas. E as toxinas, elas dilaceram aí a nossa parede intestinal, deixam ela toda permeável. E muito fácil para as bactérias, para os vírus entrarem na corrente sanguínea. Acho que tem um monte de meme, né? Que agora no tempo de Covid, todo mundo em casa, tá todo mundo ficando mais gordinho. Então precisa ter um cuidado muito grande para comer uma alimentação saudável e não tanto carboidrato e açúcar para não ficar com outros problemas, né, Jorge? Com certeza. Porque aí a gente só vê muita gente exagerando nos doces, na bebida alcoólica. E isso, gente, bebida alcoólica é imunodepressora. Então, a bebida alcoólica é imunodepressora e ainda aumenta a ansiedade, que é pior. E a alimentação rica em açúcar, ela também não é favorável para o teu intestino. Porque você também alimenta as bactérias ruins, ao invés de estar alimentando as bactérias boas. E eu vi uma perguntinha bem aqui do cacau, né? Cacau in natura. O cacau é ótimo, tá? Cacau em pó, 100%. É legal para se usar. Uma colherzinha, coloca aí no teu leite, coloca numa vitamina de fruta que for fazer, cacau. Coloca um mingau, alguma coisa assim. É muito bom, é comparado à canela, então tem muitos compostos bioativos também. Tem uma pergunta aqui da Roberta Miranda, mas você já respondeu. Quantas gotas de própolis ao dia? Acho que ela não... Sim, gotas de própolis ao dia, ela não ouviu. Entre 20 a 30 gotas de própolis dia. Tem uma pergunta aqui. Como um portador de diabetes, estou em um grupo de risco numa pandemia, então, eu gostaria de saber qual a sua dica para as pessoas com diabetes. Acho que isso também já está mais ou menos respondido, né? É porque depende do diabetes também, né? Tipo 1, tipo 2. Geralmente na diabetes tipo 1 tem a questão da insulina, né? Que a pessoa faz uso. Então tem que ter aquela contagem de carboidrato. Na diabetes tipo 2 a gente já vai poder dar uma alimentação aí mais rica em gorduras boas e dar mais retirada de carboidrato. Desses carboidratos simples. Relacionados aos adoçantes, tem contraindicação? Pergunta da Jéssica Araújo. Não, Josenice Araújo, perdão. Depende do adoçante, né? Se for adoçante artificial, tem sim. Pelo amor de Deus, não vão usar, não. Porque os adoçantes tipo aspartame, sacarina sódica, a gente sabe que a longo prazo eles também influenciam no desenvolvimento de doenças crônicas, hipertensão, doenças neurodegenerativas. Então, por favor, nada de adoçante artificial. Aí, o que é que vocês podem escolher entre adoçantes? Geralmente, stevia é o melhor. E tem o xilitol, que é mais parecido aí com o gostinho doce do açúcar, né? Bem, vitamina B12. Vitamina B12 melhora o equilíbrio, melhora a imunidade? É uma pergunta de Silvio Zulu.
eu acho que não é o foco, mas é bom que você esteja com todas as vitaminas aí ajustadas no organismo. Então, mas, a presença de anemia pode afetar a imunidade? Pergunta que os seguidores já tinham encaminhado. Presença de anemia pode, sim, porque você vai estar com uma patologia a mais, né? Então, toda vez que você tem uma patologia, que é falta de ferro, anemia, você já vai estar prejudicando a tua imunidade. Então, aí para vir outra doença é muito mais fácil. Tem uma pergunta aqui que a seguidora tinha mandado, já acho que é bem interessante. Quais as principais orientações você daria sobre alimentação e imunidade, considerando o contexto familiar? Como adequar uma alimentação simples, financeiramente sustentável, considerando nossa cultura e que muitas vezes temos em casa crianças, adultos e idosos? Bom, não precisa a gente inventar muita coisa, não. Esses compostos que eu falei aí, ai, do gengibre, da cúrcuma, do chá verde, Jorge, eu não tenho isso em casa, não tenho como comprar, é caro e tal, tá. Pois esquece tudo isso aí, mas enche tua geladeira de fruta que você pode comprar, de banana, de laranja, que geralmente são as mais fáceis, né? Melancia, arroz, feijão na mesa, com salada, com alface, com tomate, isso aí. Coloca um prato bem colorido. Faz uma carne menos gordurosa, de uma forma mais grelhada, um forno, para você também não prejudicar pelo consumo de gordura, gordura saturada, aquelas gorduras vegetais, né? Que vem do óleo da soja, essas coisas. Então, não precisa inventar muita coisa, não. É só você ter muito produto natural dentro de casa. Mais alimento, mais comida de verdade. Mais feijão, mais arroz, mais salada, mais fruta. Isso aí, com isso aí você já tá bem. Sim, George, muito obrigada. Nossa live está chegando ao fim. Eu vou te fazer aqui a última pergunta. Infelizmente, eu peço desculpas, não vai dar tempo responder todas, mas essa pergunta aqui é: dietas para perder peso, nesse momento, são adequadas? Como Não, equilibrar o consumo alimentar e gasto energético? não, pelo amor de Deus, não vão restringir nada agora, não, né? No momento, não. Se você perder peso na quarentena, vai ser consequência da tua boa alimentação, de uma alimentação com qualidade, de fazer refeições nos horários corretos, de dormir bem, de beber água, e é isso aí. O intestino vai ir bem também. Então vai ser uma combinação. Mas não tá na hora de fazer dieta restrita, não, tá? Bem, tem mais perguntas, mas a gente não vai ter tempo. Eu vou passar para você se despedir, falar o que acho que precisa complementar. E eu agradeço, em nome da Sobeste, a sua participação e de todos vocês que participaram da Live Sobeste. Quinta-feira, 19h30, tem mais. E com você, Georgia. Oi, gente, amei, amei. Vocês estão tão participativos, adorei essa live aqui. Já quero fazer mais, porque realmente falar de imunidade nesses tempos de pandemia aqui é primordial, gente. Anotem, eu acho que anotaram todas as dicas, espero que sim, porque foram dicas valiosas e que se você fizer todos os dias essas coisinhas aí, pelo menos uma das dicas, botar em prática todos os dias, já melhora bastante, pelo amor de Deus. E muito obrigada pela participação, gostei, viu? Muita gente agradeceu, falando que a dica tá saindo aí um monte de coraçãozinho agradecendo. Gente, Coisa muito boa. obrigada. Muito Obrigada, obrigada. Flávia, pelo convite, viu? Eu que agradeço, Georgia, foi maravilhoso. Muito obrigada. Tchau, tchau, mesmo. Tchau, gente. Como é que salva?